Bom dia para vocês. Bom dia, obrigado pela presença. Tem bem mais gente inscrita. Eu tenho que ficar aqui, né? Meu Deus. Mas já são 10h15, né? Pessoal que for chegando mais atrasado perde um pouquinho da palestra, porque não dá para esperar muito. Vocês devem ter visto no cartaz hoje que nós vamos falar um pouquinho das questões dos transgêneros, da transexualidade, da redesignação, né, sexual e, obviamente, do tratamento previdenciário que deve ou deveria ser dado a eles. Hoje a gente vai poder falar um pouco mais, estou dizendo porque recentemente dei uma palestra lá em Belo Horizonte. Eu tive 30 minutos para falar sobre isso. Foi bom, mas foi uma coisa assim, olho no cronômetro e alguma coisa a gente teve que pular. Então, hoje a gente não é exatamente um curso, né? Tem um curso que a gente vai dar sobre isso. Eu acho que tem em algum lugar, acho que estava aqui, mas saiu. Com licença, tá? Eu não gosto muito de terno gravado, não. A gente tem, obviamente, a gente vai poder tratar lá de questões referentes, por exemplo, pensão por morte e outras coisas que aqui não dá, porque a gente vai se centrar um pouco mais nas aposentadorias e nas bases em que a gente vai se pautar para tentar dar aos transgêneros um tratamento previdenciário adequado, certo? Então eu queria conversar com vocês uns 10 minutinhos assim sobre algumas pinceladas gerais sobre previdência, nada de teoria geral, nada disso, mas aquilo que a gente precisa para construir um raciocínio que nos leve a alguma conclusão, mesmo que seja que vocês cheguem a uma conclusão contrária à minha, não tem problema, né? A gente está aqui para pensar previdência social, né? Não está aqui para decorar, porque decorar, no sentido que a gente usa, não leva a muita coisa. Então, a primeira abordagem que eu queria fazer com vocês é a seguinte: previdência social, antes de qualquer outra coisa, ela é uma política pública. Ou seja, é um conjunto de ações do Estado com a finalidade de o quê? Adimplir, de deferir, entre aspas, ou melhor, de cumprir os mandamentos que estão plasmados na Constituição Federal. Assim como saúde, né? Assim como a assistência social, assim como outros ramos do direito, a Previdência ela parte de uma decisão do Estado em obediência ao que está previsto no texto constitucional. Por isso que ela é uma política pública. Pode parecer uma grande bobagem, uma grande inutilidade falar isso. Eu sei que Previdência é política pública. Só que a gente encontra aí, nesse aspecto, um grande paradoxo, uma grande contradição ao ter essa noção exata de que Previdência é uma política pública. Por quê? Porque quando a gente tem um texto constitucional, e esse texto constitucional, ele é resultado de um pacto social prévio, todo mundo que estuda constitucional sabe disso, né? Ele vai estabelecer lá um rol de direitos e garantias de várias naturezas, sejam sociais, sejam econômicas, sejam de natureza procedimental, por exemplo, ligados à liberdade, como próprio defesa, contraditório, etc. E, obviamente, os da seguridade social, que engloba saúde, né, assistência e previdência. Hoje, a gente vai falar só de um pé desse tripé, né, de saúde, previdência e assistência. A gente vai falar de previdência, porque a saúde e a assistência, para o que a gente vai tratar aqui, não tem nenhum tipo de problema maior. Ninguém vai deixar de ser atendido no SUS porque fez uma operação de redesignação sexual, ou se não fez, foi ao cartório do registro e pediu para alteração do seu nome originário para o que a gente chama hoje de nome social. Isso não tem muita relevância na hora que você vai ser atendido no SUS. O que é relevante é se você vai encontrar alguém para te atender ou não, né? Já é uma outra questão. Então, o problema reside mais na questão da previdência social. Agora, se você, não vou falar, óbvio, vou ficar aqui falando aqui de filosofia do direito, mas se você
for tentar entender por que é que esses direitos, e isso tudo tem a ver com o que a gente vai falar, não pense que eu estou falando aqui de coisa solta, não. Se você entender, se você perceber que esses direitos, essas garantias, estão plasmadas na Constituição, em virtude de um pacto social, se é um pacto social bom, se é um pacto social que poderia ser feito de uma maneira melhor, se a escolha dos dirigentes, dos feitores da Constituição poderia ser feita de uma forma mais democrática, isso é uma outra discussão que não cabe aqui. O fato é que é um pacto social. Mas se você entende isso, você vai entender aquilo que alguns autores chamam de quê? Do véu originário da ignorância. Ou seja, nós vamos combinar aqui as regras que vão reger o ordenamento jurídico de nossa nação, digamos assim, mas sem sabermos em que situação estaremos depois dessa legislação. É o Rawls que fala isso, né? É a chamada posição originária. É claro que isso é uma absoluta ficção, mas ajuda a explicar, né, por que é que esses direitos estão plasmados. Não é uma realidade fática, porque a gente sabe que quando você vai fazer um texto constitucional, o que acontece é que tem um monte de lobbies, de servidores, de trabalhadores, de políticos, de membros de órgãos de poder, etc. e tal, inclusive de empresários, tentando colocar no texto constitucional normas que eles sabem que no futuro lhes serão favoráveis. Mas o fato é que, fechado isso, nós temos um rol. E esse rol, no que nos interessa, são os direitos ligados à Previdência Social. Diante disso, quando o Estado, a partir de uma Constituição, ou até de uma reforma constitucional, porque a gente tem visto aí reformas constitucionais que modificam profundamente questões previdenciárias. Mas eu vou simplificar aqui. Diante disso, diante de uma normativa constitucional que nos coloca diante de uma série de direitos e garantias que têm obrigatoriamente que ser fornecidos de alguma forma, garantidos de alguma forma para a população, o Estado se vê diante da aplicação daquilo que ele chama de política pública. E essa política pública vai se dar através da legislação. Eu vou criar uma normatividade, por exemplo, para o regime geral, né? E aí eu vou falar do problema do custeio desses benefícios e dos benefícios em si. E aí nós temos a Lei 8.212, de 91, que é a chamada Lei de Custeio da Previdência, e a Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, e todas as suas centenas de alterações que nós tivemos até hoje, que não foram poucas, né? Também temos outros tributos, que eu não vou falar aqui, que também são destinados à Seguridade Social, PIS, COFINS, CSLL, mas aí deixa de lado que não nos interessa aqui. De qualquer maneira, quando eu coloco em marcha essas políticas públicas, eu me dou conta de uma coisa: os recursos estatais são finitos. Eles não são suficientes para garantir de forma integral e satisfatória os direitos previdenciários, vamos colocar assim. Quando eu chego a essa conclusão, e o governo brasileiro, o Estado brasileiro demora a entender isso, porque é muito pródigo em conceder determinados direitos para algumas classes e muito mesquinho, é uma palavra feia, mas é mais ou menos isso, sim. Muito mesquinho em conceder direitos para outras classes, o que acaba acontecendo? Ele chega um momento que ele fala assim, não tem dinheiro. E desse não tem dinheiro, vem então as propostas de reforma. A gente não vai falar exatamente da proposta de reforma que está lá, vou usar um termo também chulo, pendurado lá no Congresso Nacional. Vamos falar naquilo que pode interessar para o nosso tema aqui. Ótimo, cheguei a esse ponto, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho como atender tudo. Então, eu vou trabalhar com o mínimo possível, e a gente não pode negar que, pelo menos no regime geral, uma grande parte dos benefícios é concedido pelo mínimo. Você pegar uma amostragem para falar só de aposentadoria,
Se você pegar uma amostragem das aposentadorias que foram concedidas nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, o que você vai observar? Valores que não excedem muito a um salário mínimo. Valores que ficam entre um salário mínimo e meio, 2, 2,5. São poucos, em termos estatísticos, é claro, são poucos os benefícios que são concedidos pelo teto. Pouquíssimo. Até porque isso é um reflexo também da questão trabalhista, que também não nos cabe falar. O fato é que o sujeito, quando se aposenta, ele vai receber um salário e meio, 2. E não é por outro motivo que um monte de gente que se aposenta continua a trabalhar, porque não dá para viver com aquilo que ele ganha da aposentadoria. E por isso que inventaram a tese que acabou não dando certo da reaposentação, da desaposentação, etc., que eu também não vou falar. Mas tudo isso faz parte de um sistema. Todos esses problemas que a gente vai encontrando, se você parar de olhar para o caso concreto e, de repente, subir um pouquinho assim para as nuvens e olhar de cima para baixo, você vai ver que a maioria desses conflitos previdenciários vem de um problema de finitude de recursos e más escolhas. A doutrina do direito financeiro, e eu podia citar aqui um autor só, que eu acho que vale por todos, que é o professor Ricardo Lobo Torres, que, aliás, faleceu há pouco tempo. Ele tem lá um tratado de direito financeiro e tributário em 5 volumes. Eu acho que o que eu estou falando está no 3º volume, não tenho certeza. Que ele fala da teoria das escolhas trágicas. A teoria das escolhas trágicas nada mais é do que o quê? O legislador tem que escolher entre esta política social e não aquela política social, ou tentar cumprir uma política social de forma razoável para poder cumprir a outra também. Essa escolha que ele faz é a teoria das escolhas trágicas. Trágicas porque sempre alguém ou não será atendido ou não será suficientemente atendido. Ótimo. E o que a nossa questão de transexualidade tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque essa finitude de recursos e esse cuidado que o Estado tem ou deveria ter com o equilíbrio das finanças se traduz na ordem jurídica previdenciária em alguns princípios que vocês já devem ter estudado. O primeiro e o mais assim falado é o princípio do equilíbrio financeiro atuarial. Opa, que significa, isso aqui é muito pequenininho para eu andar, que significa que as contas da Previdência, em português muito claro, que as contas da Previdência têm que fechar. Ou seja, ela não pode gastar mais do que arrecada. Eu sei que nos últimos anos a gente tem visto notícias sobre o déficit da Previdência Social. Então você vai me dizer assim, professor, usar uma expressão antiga, esse princípio é para inglês ver, né? Porque, pelo menos pelo que falam por aí, a Previdência é deficitária. Tanto o regime geral, quanto os regimes próprios de Previdência Social. A grande maioria dos RPPS é deficitária e o RGPS é deficitário por inteiro. Sem sair do tema, só queria dizer para vocês que o cálculo é feito errado, né? Não se leva em conta o dinheiro que entra através das outras contribuições, que é o PIS, COFINS, CSLL. Se isso entrasse e não tivesse a tal da DRU, né, que é esqueci o significado, mas é que a desvinculação das receitas da União, ou seja, que uma parte do orçamento da Previdência é desvinculada e a União pode usar em qualquer lugar. Só para jogar a DRU no Google, vocês vão descobrir o que é. Tá? Se não fosse isso, talvez não fosse o caso de você ter um déficit. Mas o fato é que o déficit é noticiado. Se o déficit é noticiado e que nós temos a questão da finitude, né, dos valores, da capacidade financeira do Estado, né, a legislação entra, então, tentando o quê? Conceder os benefícios de forma a que a gente não caia
digamos assim, nesse buraco do déficit. Se vocês pegarem o histórico da legislação previdenciária, estou falando aqui de RGPS, porque o RGPS muda muito pouco nesse aspecto, né? Ele tem características especiais. Mas no regime geral, você vai ver que vários direitos que eram concedidos foram sendo extintos com o passar do tempo, né? Por exemplo, o antigo abono, né, ou o antigo pecúlio que existia na Previdência, o pessoal mais antigo conhece, que era uma forma de poupança que você fazia e depois de um certo tempo que você podia se aposentar, a Previdência, você pagava a Previdência, mas aquele dinheiro depois era devolvido a você. Isso acabou já tem mais de 20 anos. Por quê? Porque era um dinheiro que a Previdência passou a usar para custear os benefícios, né? As próprias regras para a aposentadoria foram, com o tempo, ficando um pouco mais duras, né? Você vai aumentando o tempo de contribuição e vai tentando aumentar a idade mínima. Aliás, esse é um dos motes da reforma que está lá no Congresso, né? Não só aumentar a idade mínima, tanto para homem quanto para mulher, como também ir reduzindo, a gente vai falar disso aqui na questão do transexualismo, reduzindo a diferença, aquela diferença de 5 anos que tem, tanto em idade quanto tempo de contribuição, entre homens e mulheres, paulatinamente, até que isso zere. Em que vai chegar um momento em que homens e mulheres vão se aposentar com a mesma idade e o mesmo tempo de contribuição, se a reforma passar do jeito que está, tá? Por enquanto, nada disso. Além do princípio do equilíbrio financeiro atuarial, nós temos também um outro princípio que é muito caro e é muito usado quando se vai falar em concessão de benefício, essas novidades de concessão de benefício, que é o princípio da precedência do custeio, que se diz: nenhum benefício será criado ou estendido sem a prévia, ou a indicação, pelo menos, fonte de custeio total. Não é nem parcial. Fonte de custeio total. Tudo isso nos leva à questão da concessão de benefícios aos transexuais. E aí eu queria desfazer um primeiro, diria assim, fantasma. Porque quem começa a estudar Previdência, ou já até está estudando há algum tempo, como é muita informação, é muita alteração legislativa, e é um cipoal de instrução, portaria, ordem de serviço, que é um verdadeiro inferno, porque as pessoas, não, isso não está na lei, mas tá, eu acho tão engraçado, falar assim, não, isso aí não está na lei não, olha, mas tem uma portaria da diretoria de benefícios que proíbe. Aí a primeira coisa que eu pergunto, falo assim, e vem cá, e portaria é lei? Pode proibir? Então, ela pode regulamentar, mas não pode proibir. Mas o INSS usa isso como se lei fosse. Elas usaram uma portaria e, por exemplo, proibindo um determinado tipo de concessão de benefícios sob determinada forma. E se você for requerer isso, eles não dão. E o que cria, evidentemente, um passivo judicial absurdo para o INSS. O INSS, eu não sei se é o maior, mas é um dos maiores litigantes da Justiça Federal. Está pau a pau com a Caixa Econômica. É só super legal, né? É pau a pau, eu não sei quem é que está pior aí. De toda sorte, o princípio da precedência do custeio também é muito mal interpretado. E eu vou dizer por quê, e eu vou dizer o que isso tem a ver com a questão dos transexuais. O princípio da precedência do custeio, na verdade, ele é um princípio instrumental. Para você ter equilíbrio financeiro, você tem que ter precedência do custeio. Ou seja, olha, eu não posso estender um benefício para determinado grupo sem que o quê? Eu tenha o custeio correspondente. Por quê? Porque eu tendo custeio correspondente, eu atendo ao comando principal de quê?
do equilíbrio financeiro atuarial. É simples assim. Bem, daqui a pouco eu vou mostrar o que isso tem a ver. Por outro lado, e para fechar essa parte, eu estou numa parte introdutória, tá? E para meio que fechar essa parte introdutória, a gente tem que lembrar uma coisa. Quando eu tenho os direitos fundamentais ou os direitos sociais, não são exatamente a mesma coisa, tá? Alguns direitos sociais são fundamentais, outros não. Quando eu tenho os direitos fundamentais ou direitos sociais, que são, digamos assim, adotados nas raízes de uma política pública e, portanto, são transformados ou têm sua previsão normatizada na legislação e eles começam a ser aplicados, aí eu preciso entender como é que o direito trabalha com isso. Vocês já repararam uma coisa? Que é uma coisa muito simples. Vou pegar um exemplo muito ridículo. Maioridade. Não vou nem falar da maioridade previdenciária, não. Vou falar da maioridade civil aqui, só para... Vocês realmente acreditam que todo e qualquer ser humano no Brasil atinge a maioridade no sentido de ser capaz de entender o que faz e de ter noção das consequências dos seus atos aos 18 anos? A maioria dos homens não chega. Estou mentindo? A gente só começa a amadurecer lá para os 25, 26, a gente começa... Homem com 18 anos é um bobão, né? Nada contra, eu também sou, mas a gente é mais infantilizado, sei lá por quê, né? E tem outras pessoas que aos 15, 14, pelas condições de vida, já são plenamente capazes de se portar na vida civil e sabem muito bem as consequências dos seus atos. Depende da vida que cada um tem. Aí o direito faz o quê? Agora você imagine a situação esdrúxula, ó, viesse uma lei e falasse assim, ó, entre os 12 e os 22 anos, todos os brasileiros serão submetidos a exame psicobiosocial anualmente para ser, vamos dizer assim, declarada a sua maioridade civil ou não. Você imagina? Vamos dizer 200, porque tem gente que tem mais de idade. Vamos botar 50 milhões de brasileiros todo ano fazendo um exame para saber se já pode ser considerado maior ou não. Isso seria um absurdo. Isso seria assim, o fim da picada. A segurança jurídica ia por água abaixo. Para evitar isso, o direito faz o quê? Ele passa a régua. Só 18 anos, eu não quero... Era 20, passou por 18. Eu não quero saber... Todo mundo é considerado capaz. Se você não é, dá seu jeito. Se você já é, tudo bem. Isso é uma tremenda de uma coisa chamada ficção jurídica. E o direito trabalha com as ficções jurídicas. Eu não vou entrar aqui a diferença entre ficção jurídica e presunção, muito menos entre presunção absoluta e relativa, porque isso é matéria que se estuda em outras coisas. Eu só estou mostrando o seguinte: o direito trabalha com uma forma de simplificação dos elementos sociais, porque senão ele não consegue regular. A realidade é tão rica, tão variada, que se o direito não consegue traduzir isso para os termos mais simples, o que acaba acontecendo? Ele não vai regular nada, porque vai ser uma legislação extremamente casuística. Em vez de um Código Civil de, 2.000 artigos, nós vamos ter um Código Civil de 20.000 artigos, né? E a mesma coisa valeria para o Código Penal e para as outras legislações. Seria uma loucura. Já é uma loucura a quantidade de lei que o Brasil tem. Você imagina se não fosse assim, né? Então, a gente trabalha com as simplificações. Daí que chegamos na questão do problema dos segurados. Eu não bebi, tá? Aviso logo. É porque eu estou acostumado a andar em lugar mais amplo. Aí nós chegamos na questão dos segurados. Dos segurados e dos seus dependentes. O que a lei diz acerca dos segurados? Se você for pegar lá o artigo 11 da Lei de Benefícios, ou se não me engano o artigo 12 ou 13 da Lei de Custeio, você vai ver um rol imenso de segurados. Como segurado empregado,
o empregado seletista, aí não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais... Eu não sei de cabeça todos. Como segurado contribuinte individual, o produtor, não sei o quê, o pescador, nananana. Como segurado especial, o produtor, mas aí não é exatamente o mesmo produtor que é contribuinte individual, ele tem que ter regime de economia familiar, e outros. Aliás, é engraçado porque o tipo de segurado em que a lei gasta mais preceitos, mais artigos, é logo o segurado especial. Você pode reparar, se você contar, o artigo é enorme, cheio de parágrafo, a linha, parágrafo repetido, um monte de revogação, mudou muito essa questão nos últimos 10 anos. Muito bem, eu tenho lá o rol dos segurados. Só que se você olhar e fizer lá uma pesquisa na lei, você só vai encontrar uma classificação binária. Homem, mulher. Mulher e homem. Homem, mulher, mulher e homem. Filho, filha. Filha, filho. Cônjuge, feminino. Aliás, é cônjuge virago, o nome. Né? É o nome que quando eu comecei a fazer estágio na faculdade eu achava super estranho. A gente, eu tinha uns 15, 16 anos, vocês imaginam o que a gente falava, né? Cônjuge virago. Cônjuge virago, cônjuge varão. Então você vai ver que a classificação da nossa legislação é binária. Você não tem um meio termo. Não tem uma previsão de alguém que, por exemplo, fez uma redesignação sexual. Ou alguém que eventualmente não se encaixasse em um dos dois. Isto é uma ficção jurídica. Claro que neste caso é uma ficção muito próxima da realidade. A ficção pode ser mais próxima, mais longínqua da realidade. Se vocês quiserem aprender sobre ficção e presunção de uma maneira muito prática, eu recomendo para vocês um livro que está esgotado, mas vocês encontram aí no sebo, chama-se Presunções e Ficções no Direito Tributário. Mas assim, ele tem uma parte geral de presunções e ficções, mesmo que não lida com tributário, que ali ele te ensina tudo. É um autor chamado Leonardo Sperber de Paula. Há mais de 10 anos, há 20 anos atrás eu li esse livro. Vocês terem uma noção, eu nunca mais esqueci ele. Depois eu fui lendo outras coisas, mas aquele cara ali me ensinou o que era presunção e ficção. Eu estava recém-concursado, ficava meio assim, ele estava dando aula já, e eu comecei a dar aula de teoria geral do direito. Né? E aí tinha que falar disso, e aí ficava aquele negócio, ficção, não sei o quê, presunção dos livros de direito civil era muito fraco em relação a isso. Se você for nesse livro, ele vai te explicar direitinho o que é ficção, o que é presunção. Né? Na parte geral. Depois ele aplica o direito tributário. Aí se você for tributarista, lê. Se não for, lê só a parte geral. É pouquinha coisa, umas 20, 30 folhas. Bom, é uma presunção muito próxima da realidade. Mas aí nós temos um problema. Primeiro, trata-se de uma ficção, portanto, ela não corresponde a... No momento em que ela se torna lei, ela já não é algo que se torna 100% da realidade. Porque vamos e venhamos, a questão do transexualismo é anterior a 91. Embora não tão falada. Ela é anterior a 91. Né? Mas naquela época, realmente a grande maioria, ou pelo menos quem era, ou gostaria de ser, ou se sentia transexual, normalmente as pessoas ficavam até caladas, porque a nossa sociedade, infelizmente, a sociedade cheia de, a sociedade latina, né? É uma sociedade cheia de preconceitos. Né? Muito bem. Mas é um detalhe. Se você pegar de 91 até 2019, desculpa, de 2018, quer dizer, 91, 2001, em 2021 a lei vai fazer 20 anos. Né? Ela está aí já na fase final de sua adolescência. Muita coisa mudou. Mas a questão da classificação binária de gêneros não mudou. É homem e mulher. Seja como filho, filha, marido, mulher, segurado, segurada, o que for. É sempre a referência ao quê? Ao homem e à mulher. E aí,
como é que a gente vai tratar disso agora? Porque o que a gente tem hoje? Né? Fazendo um salto aqui. Nós temos hoje, até certo ponto, até o ano passado, até mais ou menos final do ano passado, você já tinha tranquilo a possibilidade de alteração de nome e redesignação de gênero para quem já tinha feito a cirurgia de transexualização. Né? Isso já era tranquilo. A partir de um julgado do Supremo Tribunal Federal, que o relator, se não me engano, foi o ministro Fux, passou-se a conceder também esse direito, inclusive o CNJ já tem normatividade nesse sentido, passou-se a se conceder também a redesignação civil para quem não era operado no sentido de ter sofrido uma intervenção cirúrgica, tá? Para quem não tinha sofrido uma intervenção cirúrgica. Caramba, é uma modificação que, por exemplo, eu estou te falando isso porque, assim, o meu avô nasceu em 1898, morreu 100 anos depois. Quer dizer, meu avô, se visse isso, ele caía para trás. Ele é um homem do século XIX. Para ele, isso aí ia ser o absurdo dos absurdos. Né? E muitos outros nossos avós, tios e até pais, para a maioria, isso seria uma coisa assim do outro mundo. Embora alguns, eu tenha conhecido alguns até que eram mais liberais, mas a grande maioria fazia parte daquela massa que seguia a cartilha de Casagrande Senzala, né? Ou seja, a família era o pai, a mãe e os filhos, ou como dizia Caetano Veloso naquela música, o macho adulto branco sempre no comando. A família era aquilo, a família era sólida, não tinha essa coisa de... Tanto que os filhos que tinham comportamentos diferentes, que eram homossexuais e tal, eles normalmente eram excluídos do convívio familiar. Alguns pais mais iluminados não faziam isso, mas a grande maioria excluía. Então você imagina agora, praticamente 20 anos depois da edição da Lei 8.212 e da Lei 8.213, você tem agora uma permissão dada pela mais alta corte do país de alguém que nasceu, por exemplo, sob o signo de masculino, biologicamente masculino, fazer uma eu toda hora erro isso. Transgenitalização, né, para passar a ter um órgão sexual feminino e querer ser chamado como mulher, que é o direito dele. Aliás, dela. A partir dali é dela. E ir a um cartório de registro de pessoas e pedir para alterar o nome social. A própria OAB do Rio de Janeiro já admite isso, né? Mesmo sem a cirurgia. E hoje o CNJ também já falou, olha, mesmo sem cirurgia. Essa é uma tendência que vai... não tem como voltar atrás. Muito bem. E o que eu faço com a lei? Porque a lei não fala nada disso. Como que eu vou conceder a aposentadoria? De que forma concederei eu uma aposentadoria a, por exemplo, uma mulher ou um homem, né, que tenha feito a transgenitalização? Ou que, não tendo feito, assumiu a identidade de outro gênero que não era aquele com o qual ele nasceu. Ele vai ser tratado como homem, vai ser tratado como mulher, e sendo tratado como homem ou como mulher, como vai ser feita a contabilização do tempo de contribuição dele ou dela? E qual é a idade mínima para se aposentar? A do homem ou a da mulher? Você não vai encontrar nada disso na lei. Nada disso na lei. Você não vai ter absolutamente nada disso na lei. Então vamos voltar aqui à questão da lei em si. A lei está ali, colocada com uma classificação binária, né? Homem-mulher, mulher-homem. Mas tem um cidadão, tem um sujeito, que está até vivo ainda, que é um deles, é uma das explicações. Mas que eu gosto muito, que é o professor Miguel Reale, que não é que ele tenha criado, mas ele aperfeiçoou aquilo que ele chama de teoria tridimensional do direito. Para quem não está familiarizado
com a teoria tridimensional é fácil. Hoje em dia tem textos nesses Jus Navigante, esses outros sites jurídicos, que te dão uma noção sobre isso, né? Eu não sou muito a favor da pessoa estudar com essas coisas, mas para você ter uma noção inicial, né, pelo menos saber do que se trata, tudo bem. Depois vocês vão, que eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês querem aprender direito, vocês leem um livro e leem rodapé. Tem que ler rodapé, porque no rodapé, o cara, além de às vezes explicar algumas coisas, ele coloca referência a outros autores que ele consultou. E aí você vai nesses autores, os que interessarem, é claro, e aí esses autores vão ser aqueles que que vão te explicar a coisa de maneira melhor. Então, o Miguel Reale, ele tem um livro em que ele trata da teoria tridimensional do direito. Eu vou dar o exemplo que ele dá aqui no livro, mas não tem nada a ver com o previdenciário. É para vocês entenderem o raciocínio da teoria tridimensional. E é um exemplo muito fácil e até engraçado. E aí vocês vão entender onde eu estou querendo chegar com a questão previdenciária. Diz o Miguel Reale. Miguel Reale foi advogado a vida toda. Ele só deixou de ser advogado quando ele foi reitor da USP. É um cargo de muito pouca importância, né? Ele realmente é um cara muito pouco respeitado. Miguel Reale, ele foi contratado por um caso que era o seguinte. Veja só que interessante. Uma costureira, mulher que fazia vestidos de noiva, ela tinha alugado um grande salão no centro de São Paulo. E ela montou um ateliê enorme, em que ela atendia a alta sociedade paulistana. Só que ela, para, vamos dizer assim, otimizar o espaço desse ateliê, ela saiu quebrando umas paredes para aumentar, por exemplo, o lugar onde colocar os vestidos. Enfim, eu não sei exatamente para quê, mas eu sei que ela saiu quebrando as paredes e tal. Pá. O locador, só um segundo, por favor. O locador, ele descobriu numa das vistorias e meteu uma ação de despejo contra ela, por violação à cláusula contratual, porque no contrato estava dizendo que ela não podia fazer a obra. E, em primeiro grau, ela perdeu, foi decretado o despejo, e ela foi e contratou o Miguel Reale para atuar no tribunal. O Miguel Reale, muito simplesmente, chegou para os desembargadores e falou assim: senhores, a proibição de derrubada de paredes, inclusive prevista no Código Civil, ela fazia sentido em 1916, olha só a tirada do cidadão. Porque em 1916, a estrutura das casas, dos prédios, não comportavam, pelo menos em sua grande maioria, o quê? Colunas. Aquilo ali que vocês estão vendo ali, ó, aquele dente ali é uma coluna. Isso aqui, se eu não me engano, é tijolo. As paredes, o tijolo é um mero preenchimento para separar ambientes. Mas o que segura a estrutura de um prédio são as colunas. Então, hoje em dia, as paredes de tijolo nada mais são do que o quê? Tapumes. Tapume é aquele pedaço de madeira que você prega para poder separar um negócio do outro. Tem até na rua, aquelas madeiras altas que estão em obra, cheio de tapume. Ora, se o que sustenta o prédio é a coluna, e se a proibição de derrubada de paredes era apenas para não prejudicar a estrutura do prédio, mas a estrutura do prédio hoje não é garantida pelas paredes de tijolo e sim pelas colunas, na verdade, as paredes de tijolo hoje não passam de tapumes. E derrubar tapume não pode ser considerada atualmente uma infração, pode até ser considerada uma infração, mas não ao ponto de dar despejo. E ele ganhou. Porque ele mostrou que uma alteração dos fatos, ou seja, da forma de construir prédios, causou uma alteração na interpretação da norma. E que, portanto, a norma não poderia mais ser aplicada naquele grau, né, de conceder despejo. E ele ganhou no Tribunal de Justiça. Ele ganhou. Ah, pô, isso tem nada a ver com o previdenciário. Claro que não tem. Eu estou usando só o raciocínio. Então vamos pegar esse raciocínio e vamos aplicar o direito previdenciário. O que nós tivemos nesses últimos anos?
Uma alteração, o Miguel chama de teoria tridimensional porque ele quando vai estudar a norma jurídica, ele fala em fato, vocês já ouviram falar isso, né? Fato, valor e norma. Ora, uma modificação dos valores e uma modificação dos fatos tem que levar a uma reavaliação da norma. A norma não pode ser aplicada hoje como era aplicada há 30 anos atrás. Não tem como, não tem porquê. Outro exemplo, pena de morte no Brasil. A pena de morte no Brasil vigeu até, eu acho que o início da República. Mas a última pessoa que foi morta por pena de morte foi um cidadão de Macaé, tem até um livro sobre isso, né? A Fera de Macabu, ainda no Império. De lá para cá, embora a legislação tenha mantido a possibilidade de pena de morte, né? No Brasil tem pena de morte. Tem pena de morte, mas em casos extremos. Nós não estamos falando de crimes só para crimes especiais. Crimes comuns não tem, né? Nem para o homicídio mais bárbaro do mundo, no Brasil você tem pena de morte, né? O imperador parou de aplicar e depois os primeiros presidentes também aplicaram até que ela foi banida. O que aconteceu? A norma continuou, mas os valores e os fatos se modificaram. Já não se aceitava mais o Estado que pudesse assassinar, porque a pena de morte, na verdade, é um homicídio, ainda que aplicada pelo Estado. Mudaram os valores, né? Depois desse enforcamento, tem uma manifestação de Dom Pedro II falando isso, que nunca mais ele ia mandar enforcar ninguém. Ele não manda revogar a lei, mas ele não aplica mais. A lei cai em desuso, porque houve uma modificação dos valores e dos fatos também. Não se admitia mais isso. Aliás, era um espetáculo horrendo. Então, é mais um caso. Então, o que acontece? Nós temos, então, hoje, toda uma população que está meio que marginalizada da proteção previdenciária, de certa forma, claro, não é totalmente, mas de certa forma. Por quê? Porque a nossa legislação só atua com a classificação binária, homem ou mulher, mulher, homem. Como fazer isso? Vou fazer um corte agora e vou levar com vocês até a Inglaterra. Agora, vamos pegar um avião, vamos para Londres, né? Porque a gente tem alguns leading cases lá que são importantes para a gente analisar, para nos dar um norte com o que pode ou deve ser feito aqui no Brasil. Primeiro, a gente aprende na faculdade que o direito inglês ele é ou palavrinha também nojenta, consuetudinário, né? Ou seja, é baseado em costumes, vírgula. Nem todo o direito inglês. Alguns ramos do direito inglês são constituídos por normas escritas. E o direito previdenciário é um deles. Você não está baseado... Quando você vai decidir uma questão previdenciária na Inglaterra, você não está baseado de forma alguma em precedentes. Sim, a questão dos precedentes lá é muito importante. Mas você não está baseado apenas nisso. Você está baseado em normas escritas. Normas baixadas pelo Poder Legislativo lá, que são as duas câmaras, né, dos lordes e dos comuns. A Câmara Alta e a Câmara Baixa. É o Poder Legislativo das Ilhas Britânicas. Bom, e lá, até mais ou menos 2006, 2008, não tem muito tempo assim, a legislação inglesa também tinha a mesma limitação da legislação brasileira, que era o quê? Homem e mulher, classificação binária. Homem, mulher, mulher, homem, homem, mulher, mulher, homem. Dependente masculino, dependente feminino, cônjuge virago, cônjuge varão, né? Não se falava em homoafetividade, não se falava em transexualidade, nada disso. Muito bem. Então, uma pessoa que nasceu sob o sexo masculino, ele trabalhava lá, não sei qual era o emprego dele, aos 24 anos, nesse caso ele fez até uma cirurgia de redesignação sexual, tá? Fez uma cirurgia de redesignação, adotou o nome feminino e continuou trabalhando. Isso aos 24 anos de idade, quer dizer, bem jovem. Quando chegou naquela época,
parênteses, naquela época, o direito inglês ainda tinha a previsão, como o nosso hoje, de 5 anos a menos de contribuição em idade para a mulher do que para homem. Hoje, ela não existe mais. Hoje está equivalente, tá? Mas naquela época isso tinha uma grande importância. Quando essa senhora, né, já considerada mulher, foi se aposentar aos 60 anos, o benefício dela foi negado. Na Inglaterra, existe uma espécie de justiça administrativa especializada em questões previdenciárias. Tá? É como se fosse o contencioso previdenciário do INSS, só que lá eles têm independência até para julgar contra a Previdência. Aqui, infelizmente, o pessoal dificilmente tem como julgar contra a Previdência, né? Até porque não tem nem autonomia legal para isso. É complicado, mas enfim. Nesse caso, ele não julgou contra, não. Né? A autoridade lá, judicial administrativa previdenciária, falou, olha o discurso do cidadão. Eu sei porque eu li os acordos, li tudo. A nossa lei é de ano tal lá, não me lembro o ano. Não é possível que não tenha passado na cabeça do legislador inglês que já existissem transexuais. Portanto, se ele, o legislador, não previu a hipótese de transgenitalização ou de redesignação sexual, é porque ele não quis. Ou seja, ele admitiu que haveria aí uma espécie de silêncio eloquente da lei. Então, esta senhora, que completou 60 anos, não pode se aposentar pelas regras femininas. Tem que aguardar mais 5 anos, ou seja, mais 5 anos de trabalho e contribuição e mais 5 anos de idade. Porque, para a lei previdenciária, ele é homem. Outro detalhe, talvez os tenha contribuído um pouco, é que na Inglaterra, diferente daqui, o documento mais importante que você pode ter é o seu SSC, que é o Social Security Card. É mais importante que carteira de advogado, procurador, de juiz. Esse é o documento civil mais importante. Vocês se lembram da Olimpíada da Inglaterra? Tem uns anos isso. Da abertura. Eu me lembro, porque isso me chocou. Eu nem estava pensando em questão previdenciária. Eu estava querendo ver a abertura da Olimpíada. Mas não sei se vocês se lembram, que aquela coisa toda, aí apareceu o Peter Pan, não sei o quê, o Capitão Gancho. Daqui a pouco o palco é invadido por camas de hospital com enfermeiras e médicos. Fiquei olhando assim, gente, que coisa esdrúxula. Porque a sua referência é Brasil, né? Falei, gente, aqui nunca que vai fazer um negócio desse, porque o nosso sistema de saúde é um lixo, né? Talvez o Joãozinho 30 pudesse fazer aquela Ratos e Urubus, errou a minha fantasia, ele podia até fazer um negócio assim, mas numa abertura de Olimpíada. Mas sabe por quê? Porque é a coisa que os ingleses mais valorizam. Eles têm um orgulho danado do sistema de saúde deles. Cidadania lá é poder ser atendido pelo Social Security System. Então, quando você, ao contrário daqui, quando te pede identidade, você dá a carteira de advogado, ou de procurador, ou você dá a carteira do Detran, lá quando você é abordado, e sendo inglês, claro, você saca a sua carteira de Social Security. Aquilo é uma identificação completa. Então, talvez pela importância até do documento, e no documento ela ainda constava como homem, embora na documentação civil comum ela constasse como mulher, talvez tenha pesado na decisão. É claro que essa senhora não se conformou. Durante esse período em que ela estava fazendo, porque isso demorou, tá? Demorou uns 2, 3 anos, todo esse procedimento, até ser indeferido. Mas nesse meio tempo, um outro caso, de uma outra, exatamente como esse, uma pessoa que teve seu benefício indeferido,
foi levada à Corte Europeia de Direitos Humanos. E a Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu o seguinte: olha, por enquanto nós não vamos forçar a Inglaterra a editar uma lei cuidando da aposentadoria dos transgêneros. Mas, e como toda Corte de Direitos Humanos muitas vezes faz, nós vamos aplicar uma multa ao governo inglês, ao Estado inglês, né, pela omissão vamos dizer assim, na proteção do direito dos transexuais. Ficou assim. Quando essa decisão saiu, ela saiu antes do interferimento dessa outra senhora. Quando o governo inglês recebeu essa notícia, as câmaras legislativas editaram o Gender Recognition Act, que é uma espécie... Act para eles é lei, né? Bill, Act é como eles chamam lei, né? O Gender Recognition Act, que é a lei de reconhecimento de gênero, publicada na Inglaterra, passou a reconhecer o fenômeno da transexualidade. Com base na lei, esta segunda senhora do segundo caso, que já tinha tido seu indeferimento, pegou a lei, pegou a decisão de deferimento e foi para a Corte Europeia de Direitos Humanos. É o caso Goodwin versus UK, United Kingdom. E no caso dela, como já tinha uma lei prevista, foi editada exatamente pelo puxão de orelha que a Corte Europeia de Direitos Humanos deu no governo inglês, aí a Corte Europeia falou assim: peraí, antes nós demos um puxão de orelha, agora eles editaram o ato. Agora, com o ato editado, não tem por que a Previdência Social negar o direito à aposentadoria dessa mulher. E ela foi, então, aposentada como mulher. Claro que ela já não tinha mais 60 anos, né? Ela devia ter lá seus 63, 62, né? Mas foi antes dos 65. E foi aposentada. Então, esse precedente, vocês vão olhar, ele não é o único, tá? Se vocês forem olhar o site lá da Corte Europeia de Direitos Humanos, vocês vão encontrar outros casos da França, da Alemanha. Você não vai encontrar, sim, centenas, mas algumas dezenas de casos você vai encontrar, tá? É uma pesquisa meio chata, porque são poucos casos, mas dá para fazer. Mas o que a lição fica para a gente, qual é? É que há uma violação, parênteses, é claro que o precedente não é juridicamente aplicável a nós. O Brasil não está submetido à Corte Europeia de Direitos Humanos. O Brasil está submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos ou, em casos mais graves, à Corte Internacional de Direitos Humanos, mas não à Corte Europeia. A Corte Europeia é para os países, basicamente, da União Europeia, né? Agora a Inglaterra está saindo, mas ela vai continuar submetida. Mas o fato é que direitos humanos, e aí a diferença de direitos humanos para direitos fundamentais, os direitos humanos, ele tem uma aspiração universal, diferente dos direitos fundamentais, que tem uma aspiração o quê? Nacional. É aquilo que a normatividade daquele país estabeleceu. Os direitos humanos são supranacionais, né? O Brasil é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, embora nós não estejamos submetidos à Corte Europeia, esse precedente, em alguma forma, ele influencia o nosso pensamento, porque há uma declaração expressa de violação a direitos humanos, mas nem fundamentais. É claro que todo direito humano é fundamental, mas nem todo direito fundamental é humano, porque ele está acima, né? Então, como ele está acima, como ele, vamos dizer assim, ele vaga, né? Ele sobrevoa o ordenamento nacional, é possível se invocar a violação aos direitos humanos para se trabalhar na questão da transexualidade. Então a gente viu, primeiro, que a norma
está necessitando de uma reinterpretação, porque mudaram os os valores e mudaram os fatos. Nós vimos que existem alguns precedentes em cortes aí de direitos humanos, no sentido de que esse tipo de omissão do Estado viola direitos humanos. Tudo isso é elemento para a gente estabelecer um pressuposto a começar a tratar da questão da transexualidade no Brasil. Parágrafo, ou parênteses. Vocês devem se lembrar que recentemente o Supremo Tribunal Federal, foi ano passado também, ele igualou em direitos sucessórios o cônjuge e o companheiro. Vocês lembram que havia uma diferença? E o Supremo, eu acho que também foi voto do Fux, ele falou não. Estava na Constituição essa distinção. E o Supremo entendeu que essa distinção não tinha mais razão de ser. Quer dizer, ele reinterpretou a Constituição sem alteração da lei. Isso se chama o quê? Mutação constitucional. Lembram? A mutação constitucional é mais ou menos o mesmo fenômeno do que o tridimensionalismo. É que o tridimensionalismo a gente costuma aplicar a legislação infraconstitucional. Então nós temos esses elementos. E agora nós temos a questão dos transgêneros, né? Aquele que nasceu sob o signo biológico masculino e resolveu tornar-se mulher e vice-versa. Então vamos imaginar o caso que talvez seja um pouco, vamos dizer assim, pior no sentido de que é mais fácil o INSS indeferir. E aqui agora eu estou falando de todos os regimes, tanto o INSS quanto os regimes próprios, né? Então, alguém que nasce biologicamente homem, ou faz uma cirurgia ou não faz, mas o fato é que passa a ser reconhecido juridicamente como mulher, aí é uma posição minha. Pelo menos ele tem que ter um registro, ainda que social, da redesignação que ele deseja, né? Pelo menos isso, porque senão aí eu chegar lá e falar assim, olha só, eu sou mulher, eu com essa cara feia que Deus me deu, eu sou mulher e eu quero me aposentar antes. Aí a coisa fica complicada. Então, pelo menos, a pessoa tem que ter pelo menos um documento civil em que seja mulher. Eu vou dar um caso que aconteceu na Argentina, que ficou famoso aí uns dias atrás, exatamente sobre isso. Muito bem. Aí, só molhar um pouquinho a garganta. Aí, o que acontece? Sujeito trabalha, vamos dizer que, como no caso daquela senhora lá, aos 24 anos ele faz ou a transgenitalização, ou ele simplesmente fala assim, olha, eu sou mulher, quero continuar com os órgãos sexuais masculinos, mas eu sou mulher. E vai lá no cartório, pega o nome social de mulher e passa a ser tratado como mulher. Se veste como mulher e tudo como mulher. Quando chega no tempo da aposentadoria dele como mulher, dela já, né? Como mulher, você acha que o INSS vai dar? Não. Mas não vai dar mesmo. Não tem como dar. Pelo menos do jeito que a legislação está colocada. E diante da mentalidade do pessoal que trabalha lá, e aqui não vai uma crítica aos servidores, mas é uma crítica à falta de preparo que deveria ser dado a eles, né? Porque eu vejo, a pessoa faz concurso para trabalhar no INSS, passa, o cara vira assim, ó, o balcão é ali, o carimbo é aqui, o computador é ali, a senha é tal, e essa aqui é a fila de pessoas para você atender, ó. Boa sorte. A pessoa não tem o mínimo preparo, ela estudou para o concurso, mas ela não tem um aperfeiçoamento em psicologia e alguma coisa assim, que deveria ser dada num curso de formação, para poder atender as pessoas, porque atender pessoas é um negócio complicadíssimo. Complicadíssimo. Bom, não deu. Mas deveria dar?
Como que a gente faria? Bom, nós não temos uma classificação além da binária. Mas se você parar para pensar, nós não precisamos de uma classificação além da binária. É claro que o ideal seria uma reforma legislativa. Não estou dizendo que ela não deve ocorrer. Eu estou falando de lege lata, ou seja, da lei que está em vigor agora. Ora, se você é considerado socialmente mulher, a primeira coisa que o INSS deveria fazer é reconhecer você como mulher. Porque você não vai se aposentar como transgênero. Você vai se aposentar como mulher. Estou dizendo de uma pessoa que nasceu biologicamente homem, tá? Estou dando esse exemplo. E você se aposentando como mulher, tem que ser aplicadas as normas referentes a quem? A mulher. Só que tem um detalhe aí. Há muita gente que fala que isso pode dar asa à fraude, né? Que muito homem, principalmente isso seria mais no caso dos homens, né? Muito homem, a uma certa altura da vida, resolveria se tornar socialmente mulher, inclusive sem fazer a transgenitalização, para poder aproveitar e se aposentar mais cedo. Se tiver algum argentino me assistindo, me peço desculpa, mas o exemplo é de lá. Um cidadão, eu recebi essa notícia, deve ter uns 5 dias. Um cidadão argentino, já com uma idade já próxima à aposentadoria, foi lá a um cartório, solicitou a emissão de um documento com nome social feminino. Dali, foi para ANSE. Me escreve assim, ó. R mesmo? Não tinha isso não. Não era para ficar? Enfim. ANSE, A-N-S-E. Que é o órgão previdenciário. Desculpa, eu tô tomando a bala que eu tô com a boca muito seca. Que é o órgão previdenciário argentino. Foi lá e deu entrada no requerimento de aposentadoria como mulher. Trabalhou a vida toda como homem. Na reportagem, não sou eu que estou dizendo, os colegas dele criticaram ele horrores. Por quê? Porque ele era o tipo de funcionário que vivia pendurado em licença. Licença saúde, licença não sei o quê. Fazendo de tudo para não trabalhar. Então, para eles, soou aquele pedido como o quê? Uma fraude. Para ele poder se aposentar mais cedo. Não sei se foi, mas se foi, é horrível. É horrível porque esse cara não tem noção do prejuízo que ele pode dar a toda uma população transexual. Porque não custa nada o governante falar, tá vendo? Não dá para fazer assim, porque simplesmente esse cidadão vai dar exemplo a um monte de gente que vai se aposentar 5 anos mais cedo. Para pensar, pessoal. Ó, lá atrás da nossa explanação. No equilíbrio financeiro atuarial. Você faz um cálculo de contribuição de um homem pelo tempo de vida de contribuição dele. De repente, sei lá, 30% dos homens resolvem se redesignar como mulher.
e se aposenta nos 5 anos mais cedo, você vai... E aí para de contribuir, é claro, né? Você vai ter o quê? Vai ter uma queda na arrecadação, gente. É óbvio. E aí eles vão usar como desculpa o princípio do equilíbrio financeiro atuarial. E daí você, não pode. Porque também é um princípio constitucional, eu até diria isso aqui no Brasil, é um princípio também constitucional, não dá. Realmente, é um risco. E não é um risco pequeno. Porque, vamos ser honestos, o exemplo é da Argentina, mas o brasileiro não fica nada atrás do argentino em termos de malandragem. Né? A gente sabe que não fica. Né? A gente sabe que não fica. Ontem, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem do pessoal que teve carteira suspensa por pontuação. Tem lugares aí que 9.000 carteiras foram cassadas e menos de 1.000 pessoas entregaram a carteira. O resto continuou dirigindo. Quer dizer, se a gente fosse um pouco mais consciente, você não concorda com a cassação da carteira, vai para a justiça, briga. Agora, se não entrou com a ação, a decisão administrativa precluiu, o que tem que fazer? Cara, vai lá e entrega a tua carteira, velho. Ah, mas foi uma arbitrariedade do guarda, entra com a ação. Mas enquanto a coisa está valendo, entregue sua carteira. É assim que a gente vai construir uma sociedade melhor, nessas coisas pequenas. A gente sabe que o brasileiro... Pô, eu amo o Brasil, eu amo o brasileiro, mas a gente sabe que a gente, quer sempre dar aquele jeitinho. Então, isso pode provocar não vou dizer uma avalanche, mas uma certa corrida a essa redesignação sexual. Então, pense comigo. Como é que a gente... Não só por uma questão profilática, mas por uma questão de princípio. A proposta seria a seguinte, né? A contagem tem que ser proporcional. O sujeito que aos 24 anos você está no início de sua vida profissional. Não que você tenha começado a trabalhar cedo, com 16, 18, 24, você ainda está no começo. Uma pessoa que aos 24 anos decidiu se redesignar como mulher, você vai me desculpar, não pode ser por questões de aposentadoria. Porque, vai passar mais 30 anos sendo chamado de mulher, sem se sentir assim, difícil. Né? Então, é básico, é uma regra de 3, uma regra proporcional. Como é? Contabilizar o tempo em que trabalhou como homem, aí tanto faz se foi homem para mulher ou mulher para homem. Contabilizar o tempo em que trabalhou como homem, de acordo com as normas do homem, depois da redesignação, contabilizar o tempo em que trabalhou como mulher, sob as normas da mulher. O que vai acontecer num chute aqui, nesse caso, por exemplo, de uma pessoa que aos 24 anos, ele não vai exatamente se aposentar aos 60 ou 55, se for aqueles casos de professor, currículo e tal. Ele não vai se aposentar aos 60, mas vai se aposentar o quê? Aos 62, 63, e não vai precisar dos 35 anos, estou usando a regra geral, dos 35 anos, vai se aposentar com quanto? 32, 31, 33, que é um tempo que, por causa da proporcionalidade da contagem. Aí se a gente falar assim, a solução até que é boa, mas de onde que nós vamos tirar isso no ordenamento? Gente, no ordenamento previdenciário já existe esse exemplo. É que a gente não se atentou ainda, quer ver? Não exatamente para essa situação, é claro. Mas a contagem proporcional de tempo de serviço, ela já existe. Esse é o primeiro argumento. O que eu vou falar agora, se nenhum de vocês até hoje trabalhou com isso, certamente já ouviu falar. Conversão de tempo especial em tempo comum. Todo mundo já ouviu falar disso. Todo mundo que mexe com o previdenciário ouviu falar da conversão de tempo especial em tempo comum. Como é isso? A gente sabe que tem algumas formas de trabalho que por conta do reconhecimento, não só pelo fato em si, é óbvio,
mas pelo reconhecimento que a lei dá, ela desgasta mais a força de trabalho do ser humano. E por isso, se você trabalhar a vida toda naquilo, você vai se aposentar com um tempo menor de contribuição, concorda? Não é assim que acontece? Se você estiver exposto a determinados fatores de insalubridade ou de questões psicológicas e tal. Só que, muitas vezes, a pessoa trabalha um período naquele chamado tempo especial e depois ele vai para um trabalho que é tempo comum. Quando ele vai se aposentar, o que acontece? Conta igual? Não. Vem um fator multiplicador. Cada ano, eu vou falar assim só para simplificar, tá? Cada ano especial, ou seja, cada ano trabalhado sob condições especiais, vale X vezes, e esse X sempre, obviamente, para aumentar, nunca é negativo, né? X vezes o valor de um ano trabalhado sob tempo comum. 1%, 1,5%, 2%, não interessa. Vamos trabalhar aqui com 1%, não pode ser, né? Senão fica igual. Vamos botar assim 2%, só para chutar, tá? Então, por exemplo, o cara trabalhou 10 anos numa atividade especial, cujo fator multiplicador é 2. E depois trabalhou 15 anos numa atividade comum. Então, se você fizer uma contagem retilínea, são 10 mais 15, 25. Digamos que o caso dele seja uma aposentadoria aos 35 de contribuição. Ele se aposenta. Se eu fizesse uma contagem linear, ele se aposentadoria? Aposentaria, aliás? Não. Mas, como a lei prevê, em virtude até dos fatos, que aquele tempo ele tem um desgaste muito grande na força de trabalho do empregado, do trabalhador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles 10 anos e vai multiplicar por 2. Então, de 10 aquilo vai virar 20. Agora, 20 mais 15 dá quanto? 35. E aí ele vai poder se aposentar. Não é assim que acontece? É claro que nem sempre são 10 anos. Nem sempre o fator multiplicador é de 2, é 1 ponto alguma coisa. Mas o fato é que ele vai ter um ganho nesse tempo, né? E se você parar para pensar, a diferença entre o trabalho do homem, em termos de contribuição, e o da mulher, também, se você for fazer a conversão, tem um fator multiplicador aí qualquer. Porque 30 anos para a mulher é igual a 35 anos para o homem. Eu teria que dividir o maior pelo menor, aliás, o menor pelo maior, para descobrir o fator multiplicador aí. De cabeça agora não dá para fazer, né? Só com calculadora, porque uma das maiores alegrias da minha vida, quando eu fui fazer direito, foi que nunca mais ia ter que fazer matemática, né? Então, só sei fazer essas continhas básicas, mas assim mesmo com a calculadora. Então, vejam, não tem um fator multiplicador aí, é só encontrar esse fator multiplicador e dizer assim, bom, tudo bem, você era homem até os seus, vamos lá, 30 anos. Então, esse tempo para aposentar como mulher, esse tempo que você trabalhou como homem vai ser considerado como homem. Agora, esse tempo que você trabalhou como mulher, você vai vai ser considerado como mulher. É mais ou menos a aplicação do fator multiplicador. E aí vai ver o que vai faltar, o que vai sobrar para a concessão do benefício. Eu não preciso de uma inserção de uma nova modalidade, no sentido de transexuais ou transgêneros ou coisa que o valha, né? A aposentadoria do homem, a aposentadoria da mulher, e quanto à aposentadoria dos transexuais, a seguinte regra, aí é mais ou menos o que eu falei, seria ótimo, porque acabaria com as controvérsias, mas não tem. Então tem que aplicar o quê? O sistema. E não para por aí. A gente tem outros argumentos para conceder esse benefício de maneira proporcional não no sentido de ser aposentadoria proporcional no sentido do cálculo, tá? Que é o seguinte, aqui talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque é uma área da Previdência que pouca gente atua. Mas vamos lá.
A Previdência Social, a gente sabe, ela se divide em pública e privada. Dentro da privada, eu tenho a Previdência aberta, que é aquela que você vai no banco, você vai ali no banco, você é cliente do Banco do Brasil, da Caixa, sei lá, do Bradesco, fala assim, olha, estou querendo fazer aí um plano de previdência privada. Aí tem aqueles famosos PGBL, VGBL, aquela coisa toda. Isso aí inclusive a matéria, embora tenha uma natureza previdenciária, ela sequer é regulada pelo Ministério da Previdência. Ela é regulada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que é uma outra autarquia federal. Mas você pode fazer parte de uma empresa e ela tem aquele chamado quê? Fundo de pensão, né? Você tem muitas empresas, a Petrobras tem fundo de pensão, o Banco do Brasil tem fundo de pensão, a Vale do Rio, só para não ficar nas estatais, a Vale do Rio Doce tem fundo de pensão e outras empresas têm fundo de pensão. Essa é a previdência privada fechada e ela é regulada por uma autarquia chamada Previc, ligada ao Ministério da Previdência. Não é o INSS, tá? Por favor. Mas é uma autarquia federal reguladora. Para mim, ela tem natureza de agência reguladora, mas isso é outra discussão, tá? Reguladora. Ela vai ver se os fundos estão trabalhando bem, se está tendo superávit, aquela coisa toda, né? Se o direito dos participantes está sendo respeitado, etc. Tá? Aí eu vou de novo. Muito bem. Quem atua em previdência complementar fechada, e tem um bom número de advogados que cuida disso, geralmente quem faz regime aberto, regime público, não faz previdência fechada. Embora agora o desafio é outro, porque agora existem os fundos de previdência públicos, os FUNPRESP, né? Para aqueles servidores que entraram na administração pública depois de 2003, é obrigatória a adesão, né? Vocês estão por dentro disso, né? Então, assim, até um determinado limite, o seu tomador de serviços, o Estado, a União, o município, ele paga. A partir dali, se você quiser receber esse valor de volta na aposentadoria, você tem que contribuir para o fundo de previdência fechada. Só que ao invés de ele ser um fundo de pensão privado, como é o caso por exemplo, da Valia, da Vale do Rio Doce, daquele do BNDES, se o nome agora é FAPES, do BNDES, da Petros, da Petrobras, e por aí, da Previ, né? Previ do Banco do Brasil, ele é um fundo de natureza autárquica, tá? Mas as regras são muito parecidas, né? Esse é o novo mundo previdenciário que está se abrindo. Previdenciário é uma matéria que cada vez mais fica mais complexa, né? Muito bem. Mas quem atua na previdência complementar fechada está acostumada a um conceito, e eu vou me deter nele só um pouco, porque é um conceito pouco estudado, mas que é muito importante, e que eu vou falar o nome aqui, vocês vão ficar meio apavorados. Mas calma. Chama-se direito adquirido fracionado. Aí você fala, porra, direito adquirido fracionado? Mas o que é isso? O que é direito adquirido fracionado? Bom, porque a primeira coisa que aparece na nossa cabeça quando a gente fala em direito adquirido fracionado é o seguinte: peraí, isso aí não está assim em conflito com aquela jurisprudência já sedimentada dos nossos tribunais, no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico? Porque isso o STF, o STJ cansaram de falar, né? Quando você tem uma carreira, por exemplo, pública, e vem uma nova lei modificando toda a estruturação da carreira, os direitos, prerrogativas, quando o pessoal começa a reclamar porque perdeu o direito tal, o que o Supremo fala? Quem já tinha o direito adquirido a determinadas benesses, mantém. Quem ainda estava na expectativa perdeu, porque não existe, né? Não existe garantia de regime jurídico, um direito adquirido a um regime jurídico.
Essa interpretação, a interpretação dos tribunais, não é nem a interpretação. A tese não é ruim, agora como ela é aplicada é péssimo. Não vou entrar nesse mérito. Só que no direito previdenciário dos fundos de pensão, existe esse direito adquirido fracionado. O que significa isso? Significa que a cada momento, vou dar um exemplo aqui, vamos dizer que você tenha direito a um determinado benefício previdenciário do fundo aos 10 anos de contribuição, tá? Não sei qual é. Não sei qual é. Então você vai. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, oitavo, nono, 10, um ano e um mês, e 2, e 3. Quando você está lá para 7 anos e 3 meses, aquele benefício é revogado. Se você partir para aquele entendimento de que, não tem direito adquirido em regime jurídico, sinto muito que você perdeu, a pessoa fica sem nada. Mas, na questão dos fundos de pensão, a coisa não acontece dessa forma. É feito um cálculo proporcional para que você tenha pelo menos uma parcela daquele direito, já que você ficou um bom tempo trabalhando sob aquela expectativa. Não é uma proteção à expectativa, presta atenção, não é uma proteção à expectativa de direito em si, mas às parcelas de aquisição do direito que você foi tendo mensalmente, tá? Isso já aconteceu no nosso direito administrativo, uma questão que talvez já esteja um pouco antiga, que é a questão dos quintos e décimos, né? Antigamente no Serviço Público Federal, se você trabalhasse tanto tempo e o pessoal brigava por isso, por esses cargos por causa disso, se você trabalhasse tantos anos num cargo em comissão, depois de, acho que 5 anos, se eu não me engano, você garantiu o direito àquele valor, mesmo que você perdesse o cargo depois. Então, muita gente, por exemplo, que era no judiciário, era serventuário normal e era alçado ao cargo de diretor de secretaria, né, que é o chefe do cartório, se ele ficasse 5 anos trabalhando ali, mesmo que depois chegasse outro juiz e tirasse ele mantinha o direito àquele adicional. E a legislação começou a ser um pouquinho mais benéfica, dizendo assim, olha, mesmo para aqueles casos que o cara não trabalhou 5 anos, mas se ele trabalhou 1 ano e meio, ele vai receber isso proporcional por resto da vida. E depois isso acabou, tá? Depois isso acabou. O direito adquirido fracionado é mais ou menos isso. Aí você vai falar assim, mas como é que a gente vai contabilizar? Aí a solução é a seguinte, eu pergunto a vocês, o nosso tempo para aposentar, ele é um tempo de contribuição, não é? Hoje em dia, antigamente se falava assim, tempo de serviço, hoje se fala em tempo de contribuição. Aí eu te pergunto, de quanto em quanto tempo se faz a contribuição? É por ano? É por dia? Você faz todo dia lá? Você vai pagar GPS todo dia? Não, é por quê? Por mês. Você faz por mês. Então, a cada mês, você adquire você traz para dentro de você, do seu rol de direitos aquele mês trabalhado. Portanto, a conta tem que ser mensal. Então, se alguém entre os 18 e os 24 trabalhou como homem, esses meses entre 18 e 24 serão contabilizados na forma da aposentadoria para homem. Dos 24 aos 60, é tempo pra caramba. Dos 24 aos 60, trabalhou como mulher, na condição de mulher, esses meses serão contabilizados na forma de mulher. Depois é só fazer a regrinha de 3. Que eu não sei como é que vai fazer, mas tem uma regrinha de 3. Certamente essa pessoa vai se aposentar muito mais próximo aos 60 do que alguém que somente passou a ser designado como mulher por exemplo, aos 40 anos. E além desse ser um sistema justo, primeiro porque eu tenho, vamos dizer assim, disposições análogas a aplicar, que é a questão da conversão de tempo especial em tempo comum e a questão do direito adquirido fracionado, né? Além de eu ter essas disposições análogas para aplicar, eu tenho também
uma questão de justiça. Porque, por exemplo, esse caso lá da Argentina, lá de Buenos Aires, em que o cara esperou os últimos meses para se redesignar mulher e se aposentar, o que vai acontecer com ele? Não vai adiantar muita coisa. Porque 90 e tantos % do tempo ele trabalhou o quê? Como homem. E talvez 1 ou 2 meses como mulher. A conta dele para se aposentar, tanto em tempo de contribuição quanto idade, não vai ser próximo da mulher, vai ser próximo de quem? Do homem. E isso evita, inclusive, essas manobras fraudulentas que podem vir a acontecer. A gente sabe que podem vir a acontecer. Para fechar, vou dar só um exemplo, que hoje a gente não trata de pensão por morte, hoje só da aposentadoria. Vou dar um exemplo recente, eu ainda não consegui o número desse processo. Ele foi noticiado para lá e para cá, mas eu não consegui o número do processo. Já está até no meu livro, mas eu não consegui o número do processo. Que é o seguinte, é o lado reverso. Vocês sabem que até determinado ano, hoje em dia não é mais assim, as filhas de militares, né, mortos, tinham uma pensão vitalícia, né? Aqueles que, eu não me lembro qual foi a lei, que ano, é mais ou menos recente a lei. 2001, a lei mudou ali, a partir dali, morreu, se o militar morreu depois da lei, aí as filhas já não têm pensão vitalícia. Então teve um caso, olha que interessante, de uma filha de militar que morreu, que o pai, né, o instituidor da pensão, porque isso também é previdência, a previdência militar tem suas regras, mas também é previdência. O pai morreu antes da nova lei, portanto, ela teria uma pensão vitalícia, só que uns 5 ou 6 anos depois da morte do pai, ele fez uma transgenitalização. Ela fez uma transgenitalização, não sei como é que é, e passou a ser designada como homem. Sabe, eu acho que foi a Marinha, sabe o que a Marinha fez? Caçou o benefício. Se agora não é homem, se você agora é homem, você não tem mais o direito à pensão vitalícia. O sujeito recorreu à justiça, em primeiro grau, perdeu. E possivelmente perderá em segundo grau. Então tem os dois lados. E é uma decisão justa. É uma decisão justa, né? Se você quer ser reconhecido como homem ou como mulher, é para todos os efeitos. É claro, gente, que para além das fronteiras do direito previdenciário, a gente vai ter dúvidas complicadíssimas. Quer ver uma coisa? Uma mulher que se redesigna homem, vai trabalhar na estiva. Ele, porque agora é homem, ele biologicamente, em termos de, até de formação muscular, óssea, é mulher, né? É naturalmente mulher, mas é reconhecido como homem. Vocês sabem que existem limites de peso, de esforço físico para mulheres no trabalho de estiva, enfim, nos trabalhos pesados. Essa pessoa vai estar submetida aos limites femininos ou masculinos? Porque, embora homem, ele tem a constituição física de mulher. Como é que faz? Eu acho que tem que ser ao homem, porque assim, se você se redesignou homem, é para todos os efeitos. Mas, eu não sei, eu imagino que talvez um fiscal do trabalho possa chegar lá e falar assim, não, mas olha só, você é designado homem, mas você é biologicamente mulher, você não podia estar fazendo esse esforço, e sentar a multa no empregador. E vai dormir. Eu não sei a resposta para isso, isso eu deixo para os juslaboristas, né, que sabem isso muito mais que eu. Mas é uma questão que vai trazer problema. E vai trazer problema para as empresas, com certeza. Mas o fato é que, dentro do direito previdenciário, nós temos essa solução, né? É de lei diferenda. Cabe, né, aos advogados buscarem isso em juízo. Ah, sim, faltou eu falar só uma coisa. Lembrei. Para a gente fechar aqui. Que é a questão da precedência do custeio. Né? Vou acabar entrando um pouquinho em pensão por morte, mas não tem problema. O que acontece é o seguinte, a gente sabe que a pensão por morte tem lá os seus dependentes,
E que entre seus dependentes tem filhos, filhas, etc. e tal. Ora, a pergunta é a seguinte. Nesse caso, nós não temos distinção de homem para mulher no benefício de pensão por morte, né? 21 anos, homem, 21 anos, mulher. Acabou. Salvo se houver alguma doença que incapacite a pessoa a trabalhar. Infelizmente, é um dado triste, existem alguns casos no Brasil nos quais, quando a pessoa resolve fazer a sua redesignação, ela é interditada. Na verdade, não existe mais interdição, né? Com a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não existe mais. Isso é vício de linguagem de gente velha. Ela sofre uma espécie de intervenção em que ela fica impedida de praticar certos atos de sua vida e outros ela tem liberdade. E em algumas, a gente conhece alguns casos, algumas famílias são até mais tradicionais, que fazem essa espécie de intervenção para impedir que a pessoa faça a redesignação. Bem, eu já tive um caso então que após essa decisão de intervenção, o pai, que era quem tinha feito, eu não sei qual foi o juiz que deu, mas deu, né? Falece. Essa pessoa, enquanto está sob a intervenção, ainda que não seja do pai, vai vir um outro curador para isso, ela é incapaz. Incapaz, entre aspas, tá? Não é bem incapaz, é parcialmente incapaz. Não tem mais aquela coisa de relativa e absoluta. Mas ela não pode exercer determinados atos da sua vida. E aí a pessoa vem e requer um benefício previdenciário de pensão por morte. Só que a intervenção foi feita depois da maioridade. E a pergunta é, se a intervenção vem depois da maioridade, essa pessoa tem direito ou não tem direito à pensão por morte? Porque o entendimento do INSS qual é? É que só se a incapacidade for contemporânea à vida do instituidor, né? Se for depois, um abraço, que aliás é um negócio de louco, porque diz que você não pode estender sem folha de custeio prévia. Esse que é o mote da coisa. Mas veja bem, estender, gente, tem que ser muito bem explicado. Quando eu falo em estender benefícios, eu estou falando, são dois lados da moeda, a lei e os fatos. Quando eu falo em estender, eu estou falando em a lei alterar para abarcar outras situações que não estavam previstas anteriormente. Quando eu estou falando em inserir, em reconhecer que alguém se encaixa nessas previsões, no tipo legal, sem precisar alargá-lo, eu não estou falando de extensão, eu estou falando de inclusão previdenciária, que é um outro fenômeno. Portanto, nesse caso, deveria ser aceita a pensão por morte, né? Felizmente, o INSS não pensa assim. Então, enfim, com relação à população transgênero, a gente podia resumir dessa forma, né? Nós não temos um parâmetro legal, legislata nós não temos, mas de lei ferenda, ou seja, com base em princípio elogia dos direitos humanos, né? Que foi bem traduzido lá nos tribunais europeus, com base na ausência de desequilíbrio financeiro atuarial, na não violação ao princípio da precedência do custeio, com base também no princípio da igualdade material, com base também no reconhecimento da autodeterminação do ser humano para todos os efeitos, né? E utilizando a técnica da contabilização proporcional do tempo de serviço e de idade, o fato é que, pelo menos para mim, é de se deferir o benefício nesses termos, né? A gente ainda não tem nenhum caso assim,
Mas certamente isso vai começar a pipocar na Previdência. E é como eu sempre digo, né? Quem começar a trabalhar com isso, vai ser aquele cara ou aquela moça que vai o quê? Que vai abrir os portões e que vai ser o grande inovador. É engraçado, porque eu estava revendo uns e-mails meus antigos, e eu tenho um e-mail de 10 anos atrás para o Flávio, não sei se vocês sabem quem é o Flávio Martins, que é procurador do Estado e que mexe muito com previdência privada, né? Previdência privada aberta e fechada. E eu tenho um e-mail para ele escrito há mais de 10 anos atrás, falando exatamente disso, do problema do transexualismo e das aposentadorias, né? Então, há mais de 10 anos que eu já vim preocupado com isso. Infelizmente, o tempo só me permitiu escrever o livro no final do ano passado, né? 10 anos depois. Eu queria agradecer a vocês a presença, dizer o seguinte: a gente vai ter um cursinho rápido aqui, de 2 aulas, se não me engano, são só 2 aulas, 2 encontros, sobre essa matéria. Claro que aí eu vou dar um enfoque diferente, porque aqui eu vim falando dos direitos humanos, aí ali eu vou tratar mais da lei, de julgados, porque aí a aula é diferente de palestra, né? E vou falar não só disso não, vou falar também das questões referentes à pensão por morte. Porque pensão por morte também é um troço que, principalmente em relação à adoção póstuma, fertilização in vitro, multiparentalidade, né? E outros fenômenos agora que eu estou esquecendo, o direito previdenciário está atônito em relação a isso, né? Como que alguém, por exemplo, que tem um pai biológico, se alguém tem um pai biológico e um pai social, vamos dizer assim, né, pai de criação, ele pode se habilitar a receber pensão dos dois? Ou o pai biológico que foi para todos os efeitos, né, retirado da vida da criança com a adoção, ele pode vir a buscar algum pensionamento pela morte prematura de seu filho, né? E no caso de vários pais, os vários pais ao mesmo tempo, naquelas constelações familiares, vão poder receber pensão por morte do filho que morreu antes, ou ele vai poder receber de todo mundo, né? Enfim, tem uma série de coisas, isso é só na questão da multiparentalidade, tá? Tem outras questões também, né? A pensão por morte é a fertilização in vitro, quer dizer, o filho que é gerado depois da morte do pai, ele tem direito à pensão por morte do pai ou só da mãe? Ou se o pai e a mãe já forem mortos e houve uma pessoa que ficou encarregada de fazer a barriga, a gente chama de barriga de aluguel, né? A barriga de aluguel, a pensão por morte que essa criança tem direito é só dela ou dos seus pais biológicos? Tudo isso a gente procura resposta. Então a gente vai ter um curso aqui de dois encontros de 3 horas, é uma coisa rapidinha. E aí enfim, se vocês quiserem, fiquem à vontade, é um convite que eu faço, uma matéria que eu dou com muito prazer. No sorteio, eu falei com as meninas, vai ser sorteado para uma pessoa que está aqui e uma pessoa que está assistindo aí via internet. Vou sortear para uma pessoa daqui um livro meu e para o pessoal da internet outro livro meu. Depois, se alguém quiser me dar o prazer de comprar, fico muito agradecido, porque eu sou pai biológico de uma criança que está em estado escolar, preciso pagar o colégio, preciso pagar a alimentação, né? Agora está com 13 anos, já está começando com a namoradinha, banca a namoradinha, vai ao cinema, e o pai é que tem que pagar. Alguém quiser ajudar, fico muito feliz. Muito obrigado para vocês, tá? E até muito breve, viu?